Voltando aí a meus causos e registros antigos, o que dizer da minha adolescência no Alto da Brasileira, lá na periferia do Recife. Mamãe relata que depois de mais ou menos 5 anos ali morando, tempos muito difíceis vieram, porque meu pai já tinha mudado completamente seu comportamento e sua visão, já não tinha aquela dedicação toda ao serviço que ele tinha no início, começou a beber, e a bebida vem amizades, e amizades vem outros descaminhos, e mamãe ficou na luta praticamente sozinha em casa, cuidando do comércio, da barraca que a gente chamava. E eu, como filho mais velho, praticamente a minha infância foi dentro desse comércio que vendia materiais de subsistência da cesta básica, mas também vendia bebida alcoólica, né? Então, o final de semana acabava sendo um ponto de consumo de bebida. As pessoas iam lá beber, mamãe preparar tira-gosto. Também mamãe vendia galinha cozida, fazia geladinho, vendia até gelo, porque na época poucas pessoas no Alta Brasileira tinham geladeira. E mamãe fala que essa geladeira que ela comprou, a primeira geladeira, praticamente foi paga com geladinho, com suquinho, com garrafa de refresco, com gelo. E uma característica, né? Eu, adolescente, eu ia para a Cogrange, que não era tão perto de casa, comprar PPC, pé e pescoço. E mamãe temperava, fazia um caldo, fazia um cozidão, e as pessoas gostavam de comprar pão com molho, ou pão com pé, ou pão com pescoço, e às vezes comprava o pé e pescoço cozido para fazer a refeição em casa. Era uma comunidade muito carente, dependia de muita coisa assim para subsistência, então a estrutura geralmente era essa aí. E agora imagina, um pão com molho e uma garrafinha de refresco, um pão com um pé de galinha, um pão com pescoço de galinha, e aí o pessoal ia escapando, ia sobrevivendo. O ruim é que eu, filho mais velho, ou eu tava na barraca pra mamãe fazer as coisas da casa, ou eu tava comprando as coisas no meio, assim, fora de casa, ia no córrego da areia comprar bebida, comprar comida, comprar material. Papai também teve um tempo que foi embora para São Paulo, estava desempregado, situação difícil, passou um bom tempo por lá. E eu, quando ia para Cogranja ou lá para o Matadouro, lá do Marajó, no Brejo, lá também vendia, tinha um ponto de comércio que vendia produtos lá do Matadouro. A gente ia comprar miúdo, por exemplo, comprar carne. Aí, como era um pouquinho longe, agora você imagine eu ir para Cogranja comprar meio saco de pé e pescoço e ter que voltar, né, para lá próximo a Dois Irmãos, descer Guabiraba, subir alto do reservatório e aquele caldo de galinha descongelando e pingando na cabeça, pingando no ombro. Não era um tempo fácil não. Mas criança, adolescente, a gente tudo leva como normal. E tudo que a gente quer, na verdade, é um pouco de paz, né? Mas não foi um tempo fácil não. Eu diria que o período do Alta Brasileira, entre altos e baixos, teve mais períodos baixos do que altos. Os 5 primeiros anos, então eu cheguei lá com 5 até 10 anos de idade, tempo de fartura, tempo de bonança, tempos bons. Mas até os 19 anos não foi um tempo fácil não. Mamãe fala que algumas pessoas lá no alto foram levantadas como anjos de Deus para ajudá-la no caso, que ela não conhecia quase nada, não conhecia ninguém. E eu posso destacar a senhora Dona Maria José, que era a parteira lá do Alto da Brasileira. Essa ajudou muito minha mãe, apoiou muito minha mãe, inclusive nas lutas com meu pai, com as dificuldades. Ela sempre estava ali para socorrer. A outra senhora também, Dona Carminha. Dona Carminha era aquela senhora que bebia muito, era alcoólatra, mas tinha um coração para servir como de ninguém. Era ela que pegava as receitas dos moradores do Alto Brasileira, cada um dava uma passagem para ela e ela ia para os órgãos sociais das igrejas, do governo, atrás dessas receitas para pegar os remédios e trazer para o povo do Alto. Quantas e quantas vezes ela não passava, recolhia pão, pedia pão, às vezes
nesses pontos de apoio de abrigos sociais que davam, ou passava nas feiras trazendo restos, às vezes, de tomate, cebola, coentro, pimentão. E o ponto de apoio acabava sendo lá em casa. E aquilo chegava lá em casa como ajuda, como suporte. Às vezes chegava tudo misturado, a gente separava, às vezes ela ganhava peixe. E era desse jeito, mas era um socorro. Sem falar também da Vânia, ajudou muito mamãe, muito, muito, muito mesmo. E muitas outras pessoas do Alto da Brasileira, que é uma comunidade carente. Nesse tempo alto não tinha colégio, hoje tem. Não tinha telefone, hoje tem. Não tinha água encanada, hoje tem. Não tinha posto de saúde, hoje tem. Não tinha telefone, orelhão, passou a ter um orelhão. Não tinha calçamento na rua, hoje tem. Não tinha transporte, hoje tem. Aí imagina aí, hoje tem tudo isso. E tem as dificuldades, imagina naquele tempo que não tinha nada disso. Então não era um tempo fácil. Como eu falei, geladeira era coisa rara. Televisão, as pessoas, na hora de alguns filmes dos jovens, dos adolescentes, cerravam lá para casa, iam lá para casa. Às vezes a gente se zangava, queria fechar a porta, às vezes era mal educado com as pessoas, coisas de criança mesmo. Mas era muita gente assistindo televisão lá em casa, em alguns horários. Tem algumas casas também que tinha malha para desfiar, e as pessoas, para poder assistir televisão na casa, tinha que pegar um pacote de malha com uma serrinha e desfiar. É como se estivesse pagando aí a televisão que estava assistindo, né? E esse foi o tempo. Eu fiz até a terceira série em algumas escolas lá mesmo no Alta Brasileira. Dona Biita, Dona Tezinha, alguns outros professores, já não lembro mais o nome, foram 4 professoras que me alfabetizaram e me encaminharam. Quarta série fui para a escola Reunida Comandante Luiz Gomes, lá no Brejo. Não era perto, mas a gente ia andando, eu e minha irmã. Depois, quinta série até a oitava, escola Rotary de Nova Descoberta. Essa foi um divisor d'água na minha vida, porque o modelo adotado no Rotary é o que hoje se fala aí de escola cívico-militar. E curiosamente eu vim encontrar a minha diretora na cidade de Santa Inês, muitos anos depois, morando aqui na cidade, a irmã professora da universidade aqui de Santa Inês. Essa diretora era aqui diretora de uma escola da cidade e morava aqui com a família, todo mundo aqui do povoado São João dos Crentes, salvo engano. A escola era com caderneta para tirar frequência. Todo dia o xerife recolhia as cadernetas, ia lá para a secretaria, carimbava presente, falta ou atrasado, e o pai tinha que assinar no final do mês essa caderneta. Para entrar na escola, a diretora olhava a cor da meia e a farda do menino padronizada, a farda da menina padronizada, e tudo tinha que estar no padrão. E a gente fazia o hasteamento do pavilhão nacional pela manhã. Nós entrávamos em forma e íamos para a sala de aula dessa maneira, e tinha Olimpíadas de matemática, de português. Essa escola realmente me ajudou muito a mais tarde ter ferramentas para brigar pelos meus objetivos. Esse foi o tempo aí do ensino fundamental. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da minha saída do Brejo, lá da escola Rotary, que tinha terminado. Lá era só até a oitava série, e eu tive que estudar fora. Aí é outro tempo e outra história. Um fato marcante também do Alto da Brasileira foram os escapes. Durante um tempo, a avó de Eliane costumava ir para a mata, pegar lenha para cozinhar feijão. E eu aprendi também esse macete, passei a buscar também. A gente tinha estoque de lenha em casa para quase 6 meses. Fiz um fogo de lenha atrás de casa e ajudava a cozinhar o feijão. E muitas vezes o feijão era meio duro, era um feijão conhecido como feijão da Cobal na época. A situação era de uma cama de casal para 5 filhos. Tem eu e Dalvinha. No mês de novembro do ano que nós chegamos na Alta Brasileira, nasceu Luciano, e depois Luciene e Lindinaldo. 5 filhos, cama de casal, um lençol grande para todos. Quando o da ponta puxava o lençol, descobriu da outra ponta.
Essa dificuldade aí está registrada. A cama era ruim, estava escorada com alguns tijolos. O fogão no limite extremo chegou ao ponto de funcionar só uma boca. E o fogo de lenha lá atrás de casa. Papai cuidando da sua jornada, quando pôde, quando tinha lucidez, quando a bebida permitia. Ele foi trabalhar de servente de pedreiro, foi trabalhar de operador de máquina, chegou a ser profissional, chegou a trabalhar como maquinista de batistaca, mas também trabalhava de pintura, numa crise braba mesmo. Chegou aí para o engenho de novo corta-cana. Ele chegou a voltar para o interior para fazer uma plantação lá de uma lavoura, porque o tempo não estava para peixe não. Chegou a botar uma banquinha de verdura lá no Horta Brasileira. E eu e meu irmão, que eram mais velhos assim, os dois homens da casa, a gente se virava como podia. Catando osso, catando ferro, tirando a areia dos canais no corpo da areia para vender. De vez em quando alguém vinha e roubava a areia da gente. E assim a gente foi se virando. Consegui também um emprego de servente de pedreiro meio expediente, porque eu estudava à tarde, já quando estava na adolescência. Meu irmão também se virou nesse sentido. Minha irmã ajudava a mamãe em casa lavando roupa de ganho. E Deus ia dando os escapes e a gente ia fazendo o que tem que ser feito para poder se virar e ganhar o sustento e não deixar a peteca cair. Uma coisa eu posso dizer hoje com toda a convicção: Deus era com a gente. Com certeza. Nós aqui éramos apenas criaturas de Deus, querendo sobreviver, mas não queria nada com o dono da bênção, não queria nada com o Criador. Mas é outra história que eu vou contar mais na frente, tá bom? E outra coisa também, que nos tempos de crise braba, os vizinhos, de vez em quando, aqui, no domingo, chegavam lá em casa com um prato de comida, assim, reforçado. Porque o domingo, nota brasileira naquele tempo, domingo era o dia da galinha com macarrão, com feijão, com arroz, com salada. Então, os vizinhos ali sempre nos abençoava com um prato para poder inteirar em casa as coisas lá. A irmã Zezé ajudava em casa. Os vizinhos à direita, da esquerda, que eu não vou lembrar todos os nomes agora. Sema, por exemplo, era campeã de no domingo fazer um prato especial e mandar para a mamãe. Mamãe também tinha essa característica de quando receber as coisas, sempre compartilhava com os vizinhos. E esse tempo aí foi, como eu falei, tempos difíceis, mas também tempo de fincar raízes para um propósito bem maior que vinha lá na frente, tá bom? Quando eu fui chegando aí aos 18 anos, já fui preparando para o exército, mas aí já histórias para contar no próximo vídeo. Forte abraço a todos. E eu estou gravando esse vídeo aqui da cidade de Santo Inês. Estou aqui no macro regional. Estou acompanhando aqui um amigo aqui que veio fazer uma consulta. E eu por isso que eu aproveitei aqui para gravar esse vídeo e deixar registrado aqui esse fato. Valeu, abraço a todos.